Quem matou Odete Roitman? Esse é, sem dúvida, o assunto mais comentado nas redes sociais nos últimos dias. Olha, eu recebi muitas mensagens de seguidores querendo saber a minha opinião sobre a cena do crime que ocorreu na novela, que ocorreu no remake. E aí, pessoal, eu resolvi atender o seu pedido. E aí, para fazer esse vídeo, eu cheguei a assistir quase 200 vezes a cena da morte de Odete Roitman. Eu tive que ampliar muito as imagens para ver mínimos detalhes. Eu aumentei também o volume do som, coloquei mais luz na tela, tudo isso para chegar à verdade real daquela cena de crime da novela mais badalada da atualidade. Foram 3 dias de muitas análises, pesquisa, e cheguei até a acionar amigos peritos para me ajudar. E depois desse trabalho exaustivo de análise criminológica e técnica da cena do crime, veio a resposta que tanta gente está esperando. O que aconteceu naquele quarto de hotel onde Odete Roitman teria levado um tiro? E eu vou logo te dizendo, você vai se surpreender com a minha conclusão. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a vilã da novela foi encontrada morta. Eu trabalhei muitos anos como delegado de polícia em plantão e por isso eu atendi centenas de casos de assassinatos, latrocínios, suicídios e mortes diversas. Eu vou te explicar a minha preocupação ao chegar em cenas de crime. Eu sempre verificava se alguém tinha mexido no local da morte e também a minha outra preocupação, que era a principal, vamos lá que eu vou te contar. Eu olhava o cadáver com muita atenção para tentar descobrir se tinha ocorrido uma simulação, ou seja, será que mataram a vítima e simularam um suicídio para tentar enganar a polícia? Será que mataram a vítima com sufocamento e depois atiraram para disfarçar uma morte por arma de fogo? A verdade é que tudo é possível numa cena de crime de morte e, por isso, policiais devem ter muita atenção e cuidado para não chegar em conclusões equivocadas ou conclusões erradas do que realmente aconteceu na cena do crime. O resultado da minha análise na cena do crime no remake da novela Vale Tudo, eu tenho certeza que vai te surpreender. Calma, me dá um tempo para te explicar as minhas teorias e provas que nós levantamos, e que são muitas. E no final, eu quero saber se você vai concordar ou não com a minha conclusão final. A primeira cena do crime que me chamou muito a atenção foi o tiro disparado e que teria acertado Odete Roitman. Observe agora com mais atenção em câmera lenta. O principal detalhe dessa cena é o local onde o tiro acertou Odete Roitman. Presta atenção. Observe na foto que é na região abdominal dela, na parte central, que o tiro a atingiu. Eu quero agora que você que me assiste observe com atenção que existe uma madeira fina, dá uma olhada, uma madeira fina que emoldura a parede onde a vilã recebeu um disparo. O tiro que teria transfixado o corpo de Odete Roitman atingiu a parede um pouco em cima dessa madeirinha. Olha, essa conclusão é inegável e irrefutável. Você consegue ver isso na fotografia? Vamos agora à continuidade da cena, presta atenção. Depois de receber o tal tiro, Odete Roitman recua para trás. Ela bate com as costas na parede e imediatamente começa a cair até o solo, já desfalecida. Presta atenção. Bem, depois que Odete Roitman está caindo no solo, conseguimos observar a perfuração do projétil que atingiu a parede do quarto dela do hotel. Veja atentamente a marca do tiro que sinalizei em círculo. Agora, vamos comparar a foto inicial, onde ela estava em pé e recebe o disparo, com a foto dela caindo. Presta atenção. Perceba que o tiro na parede está mais acima, onde o disparo deveria ter atingido a parede. Você percebeu esse detalhe? Minha primeira conclusão é a seguinte. Vamos lá. A cena do crime mostra Odete Roitman levando o tiro aqui na barriga, mas o projétil atingiu a parede numa região mais acima, ou seja, tem um problema aí nessa cena.
não está batendo, pessoal, a entrada do tiro com a saída do projétil em seguida na parede do quarto do hotel onde ela estava hospedada. Quero te confessar que essa primeira constatação de erro na posição do projétil na parede me fez queimar a cabeça. Eu fiquei refletindo e muito. O que será que a autora do remake, a Manuela Dias, pretendeu com esse erro? Eu sei que você deve estar pensando que a produção da novela cometeu esse equívoco, pois não calcularam a altura correta para fazerem a marca na parede. Espera um pouquinho. Será que é isso mesmo, pessoal? Pera aí. Essa cena é a cena principal da novela, de toda a produção desse remake. E eu acredito que a produção da Rede Globo não iria errar dessa forma. Na verdade, na minha opinião, tem um quebra-cabeça criado pela autora Manuela Dias, e é isso que eu decifrei. E daqui a pouco você vai saber a minha conclusão técnica da cena do crime. Mas vamos continuar com o meu raciocínio da cena do crime da novela Vale Tudo. Bom, você reparou na cena do disparo que, após ser atingida com a bala, Odete Roitman sangrou muito na frente e também na região das costas, ok? Repare que a parede atrás de Odete Roitman ficou toda manchada de sangue, porque ela foi arremessada para trás, bateu com as costas na parede e, como parece que ela já cai morta ou morrendo, desfalecida, o sangue saindo das costas dela vai manchando toda a parede do quarto. Mas se prepara agora, pois a sua cabeça vai explodir com as minhas deduções. Gente, tem um grande problema nessa cena da suposta morte de Odete Roitman. Você viu que ela recebeu um único tiro aqui, ó, na região da barriga. E eu posso te dizer que nessa região aqui, ninguém morre na hora. Isso que você vê na imagem do remake jamais iria acontecer na vida real. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma vítima de homicídio somente morre de forma instantânea com 2 tipos de tiro. A primeira possibilidade é o tiro na cabeça, onde a vítima cai imediatamente e não tem mais movimento do corpo. Quando alguém leva um tiro no cérebro, é como se a vida da pessoa apagasse na hora e ela cai como se fosse um saco de batatas. A segunda região que mata na hora é o tiro aqui no coração. Entenda, se uma pessoa levar um tiro direto no coração, gente, ela morre praticamente na hora. Ela vai cair ao chão assim, ó, imediatamente. Mas Odete Roitman não levou tiro na cabeça e nem no coração. E aí, eu sei que você quer que eu responda a seguinte pergunta, vamos lá. Eu sei que você está pensando, Lordelo, qual seria a reação de uma pessoa que recebe um tiro aqui, ó, na região abdominal? Eu vou te explicar agora. Quando uma vítima é acertada na região abdominal, ela tende a se fechar com as mãos. Quando a pessoa sente a dor do tiro na barriga e percebe que isso realmente é grave e que pode levar a pessoa à morte, a vítima se fecha, gente, é com movimento para frente, como se ela se fechasse como uma concha. Isso é uma intuição do corpo quando você recebe uma pancada ou um tiro na região abdominal. E não foi isso que aconteceu na cena da novela Vale Tudo. Esse movimento, gente, é instintivo de autoproteção. É um movimento natural do corpo quando percebe a gravidade da bala que atingiu a barriga de uma pessoa. Mas tem outro detalhe importante para a sua reflexão. Um tiro no abdômen jamais mataria uma pessoa na hora, como você viu no remake de Vale Tudo. Essa conclusão, para mim, é a mais importante desse meu estudo. Uma pessoa atingida na barriga, ela passa a sentir uma dor extrema e aí ela caminha buscando auxílio, pois sabe que ela precisa ser socorrida o mais rápido possível, porque ela está perdendo sangue. Veja, o problema de quem leva um tiro na barriga é a perda de sangue. E se o sangue for estancado, isso todo mundo sabe, a vítima for socorrida, rapidamente operada, com certeza as chances de sobrevivência são enormes.
Agora, se a vítima não for socorrida, ela passa a agonizar. Essa é a palavra. Ela passa a perder sangue constantemente e, com isso, ela vai perdendo as forças até que ela acaba não conseguindo mais andar e acaba caindo ao solo sem força. E é claro que se ela não tiver socorro, irá morrer em razão da perda de sangue. Essa foto que eu estou mostrando é o cadáver de um homem que levou um tiro na barriga no matagal e, como ele não teve assistência, ele morreu no chão. Essa vítima, ela andou por vários metros depois que o assassino fez um disparo e fugiu em seguida. Veja, com a perda de muito sangue num determinado momento, o corpo não aguenta mais e a pessoa cai no solo agonizando até que acabou entrando em óbito. Calma, vou mostrar algo impactante para você. Tem um idoso chamado seu Agostinho Paixão, de 71 anos. O seu Agostinho ele foi assaltado por um ladrão armado que queria roubar o carro dele. Essa tentativa de roubo de carro aconteceu no dia 18 de abril de 2018, vai vendo. Ele apareceu e falou, passa a chave, passa a chave. Aí, no caso, eu não fiquei segurando um pouco, sem querer entregar. E foi na hora que ele, quando viu que eu não ia entregar mesmo, ele me atirou. O seu Agostinho recebeu um tiro aqui, ó, na barriga, a curta distância, do ladrão que queria levar o carrinho dele. Seu Agostinho não morreu na hora. Na novela, Odete Roitman teria morrido na hora, mas na vida real não é assim que acontece, gente. O seu Agostinho, após ser baleado e vendo o assaltante fugindo a pé, ele gritou pedindo socorro para o sobrinho, que estava dentro da casa. Ele estava em frente da casa, foi assaltado, leva o tiro na barriga e aí ele começa a gritar socorro. A gente ia pro dentista e na hora que tava para ele chegar, eu escutei um barulho de um tiro. Aí na hora eu pensei, é o meu tio. E 5 segundos depois ele gritou o meu nome e eu fui correndo para lá. Você acaba de ver que o sobrinho, de nome Vinícius Paixão, disse que ouviu o tiro e depois de 5 segundos ouviu seu tio, Agostinho, gritando seu nome. Espera um pouquinho. Espera aí, reflita comigo. Por que Odete Roitman teria morrido na hora com um único tiro na barriga? Por que ela não gritou pedindo ajuda? Por que ela não buscou o celular para chamar socorro, gente? Por que Odete Roitman não andou até o telefone do quarto do hotel para avisar o segurança do Copacabana Palace que ela estava ferida na barriga? Você tinha parado para pensar nessas indagações? Calma, que daqui a pouco eu vou te surpreender com as minhas conclusões técnicas da cena do crime. O seu Agostinho, que é da vida real, disse o que sentiu ao receber o tiro na barriga. Não, lógico que eu senti o impacto, mas eu fiquei andando normal, falei, então tá bem. E eu daí andando para cima. O seu Agostinho disse que mesmo baleado na barriga, ele conseguiu andar normalmente. Observe agora a marca do tiro na barriga do seu Agostinho, que vai ficar para sempre. E tem mais, hein? Você ouviu também que o seu Agostinho falou que saiu pouco sangue na frente. E isso é o que geralmente acontece, pessoal, na vida real. Mas na cena do remake de Vale Tudo, repare que sai muito sangue na frente de Odete Roitman e também saiu bastante sangue nas costas da vilã. Veja que tudo é muito rápido. Odete Roitman leva o tiro no abdômen e já começa a cair e jorrando sangue. Eu quero te dizer uma coisa. Essa cena do crime no quarto de Odete Roitman é totalmente irreal. Deu para você entender? A autora Manuela Dias criou uma pegadinha que nós da equipe do Na Cena do Crime desvendamos. A vítima da vida real, que levou o tiro na barriga e sobreviveu, contou como se sentiu depois do susto. Agora eu vou ter mais tempo para viver, porque eu comecei agora dia 18, até chegar uns 50 anos. Até 50 anos dá para correr muito. Parabéns, seu Agostinho, vida longa para o Senhor. Veja agora essa outra manchete. Uma mulher grávida, no dia 8 de março de 2025 agora, levou um tiro na barriga de bandido. A vítima grávida foi socorrida, vai vendo.
O projétil que atingiu a mulher e em seguida atingiu o bebê. E esse ferimento no bebê foi na região posterior da coxa direita do bebezinho e atravessou a criança, saindo pelo lombar direito do bebê. O recém-nascido sobreviveu ao tiro e a mãe também está viva. Eu estou te mostrando mais esse caso da vida real para provar que quando o tiro não pega na cabeça, no coração ou eventualmente numa artéria muito grande, se a pessoa baleada for socorrida rapidamente, a chance, pessoal, de sobrevivência é muito, muito, muito grande. Olha, eu tive um amigo meu que foi assaltado, por sinal na região de Moema, ele levou um tiro na barriga, ele saiu correndo. Ele correu por 400 metros até cair. Passava uma viatura do Garra naquela oportunidade, socorreu e ele está vivo para contar a história. Mas voltando ao remake de Vale Tudo, na novela, Odete Roitman teria morrido na hora, imediatamente. Mas, como já mostrei, isso não funciona na vida real. Quanto a isso, não tem discussão, pessoal. Olha, agora que eu forneci essas informações iniciais, eu posso dizer para você que eu, juntamente com a minha equipe de investigadores, acreditamos que Odete Roitman está viva. Para nós, ela não morreu. Para minha equipe, a autora do remake criou toda essa cena para iludir o público a acreditar na morte da vilã. Entenda que, de acordo com as imagens de dentro do quarto do hotel que eu mostrei exaustivamente para você, Odete Roitman não poderia ter morrido daquela maneira. Na verdade, tudo foi, na nossa opinião, uma simulação, pois Odete Roitman queria sumir da família, pois não tinha mais ambiente para ficar entre os seus familiares e os seus amigos, que tinham descoberto capítulos anteriores, muitas das suas maracutaias que ela aprontou. Na minha opinião, de acordo com as imagens da cena do crime no quarto do hotel, a ideia da autora Manuela Dias foi enganar o público que está buscando, antes do último capítulo da novela, o suposto assassino ou suposta assassina de Odete Roitman. Ou seja, no último capítulo do remake, que será agora no final de semana, acreditamos que Odete vai aparecer viva. E eu estou achando que ela vai dar no final uma banana para todos. Olha, pessoal, eu também sou escritor de contos policiais e por isso eu entendo bem a mente da escritora do remake Manuela Dias. Para mim, ela criou ambiente na trama novelesca para que pelo menos 5 pessoas se tornassem suspeitas pela suposta morte de Odete Roitman. No dia da morte da Odete Roitman, você viu no capítulo que antes dela levar o suposto tiro, 5 pessoas estiveram no quarto dela do hotel, da vilã, sendo que pelo menos 4 a autora fez questão de mostrar que essas pessoas estavam armadas. Veja, com isso a autora Manuela Dias fez com que o Brasil todo tentasse descobrir quem seria o autor ou a autora da morte de Odete Roitman. Nas redes sociais, só se fala nisso. Quem matou Odete Roitman? Tem até bolão. Tem gente tentando ganhar dinheiro para adivinhar quem matou Odete Roitman. Bom, diante dessa minha análise técnica, acho que eu matei a charada. Acredito que desvendei o mistério e por isso resolvi fazer esse vídeo antes que a novela acabe. Me parece que no último capítulo, Odete vai aparecer no final vivinha da Silva. Eu estou achando, como eu disse, que ela vai dar uma banana para todo mundo. E eu digo mais para você. Se eu estiver certo, a farsa da morte de Odete Roitman foi muito bem pensada para termos daqui a alguns anos uma nova novela Vale Tudo com Odete Roitman atuando. Mas calma que eu tenho mais conclusões para te mostrar. Por que será que o enterro de Odete Roitman teve caixão lacrado? Veja, ninguém viu Odete Roitman no velório e nem na hora que o caixão foi para a sepultura. A desculpa que a novelista deu na novela é que Odete Roitman tinha manifestado anteriormente que quando ela morresse, ela queria caixão lacrado. Para mim, tudo isso já era para induzir a essa história e essa conclusão que eu estou tendo.
Se a minha teoria estiver certa, é claro que a autora iria plantar durante a novela esse desejo da vilã, pois nós sabemos que os autores novelescos adoram dar pequenas pistas do que vai acontecer mais na frente. Somente a título de curiosidade, veja a cena da morte de Odete Roitman da novela original, que foi exibida em 1988. Observe a cena original. Odete Roitman, na novela original, morreu encostada numa parede e o sangue escorreu em abundância também. Tudo isso para impressionar o público, é claro. O engraçado é que no remake de Vale Tudo, praticamente a atriz Débora Bloch ficou na mesma posição que a atriz Beatriz Segal quando fez a novela original. Somente o rosto da Débora Bloch ficou virado do lado contrário. Vários sites importantes estão fazendo enquete para o público votar em quem matou Odete Roitman. Gente, isso mexe com as pessoas, mexe com a internet. Todo mundo tem a sua teoria e o seu próprio suspeito de ter assassinado Odete Roitman. Os suspeitos que estão em todas as enquetes da internet são o Marco Aurélio, a Celina, o César, a Maria de Fátima e também a Heleninha. Mas se você pensar direitinho, o melhor final seria mesmo Odete Roitman não ter morrido. Isso daria muitos comentários nas redes sociais, pois é a possibilidade mais remota. Olha, não pensa que o vídeo terminou não, hein? Pois agora eu vou desvendar outros mistérios da novela que você vai te surpreender. Presta atenção. Você deve ter acompanhado a discussão nas redes sociais do segundo tiro, que é visto também na parede lá do hotel onde ela estava hospedada. Estou colocando a imagem para você ver. Olha que curioso, temos na mesma parede onde Odete Roitman teria levado um tiro apenas, mas é possível ver outro tiro bem próximo. A marca do tiro próximo ao corpo de Odete Roitman, eu já disse que foi produzido na posição errada e agora eu vou te explicar. Para mim, Odete Roitman simulou a sua morte, mas ela não teria como fazer isso sozinha, vai vendo. Alguém, homem ou mulher, a ajudou a arquitetar e executar o plano diabólico dentro do quarto do seu suposto homicídio. Essa pessoa que ajudou Odete Roitman teve que realizar duas funções. Presta atenção, acompanhe o meu raciocínio. A primeira era, em posse de uma pistola, fazer um disparo na parede no lugar combinado com Odete Roitman para que ficasse uma marca do tiro no quarto. Em seguida, após esse disparo, essa pessoa teria que acionar um mecanismo que foi inserido embaixo da vestimenta de Odete Roitman e que é muito usado em filmes para fazer acreditar que o personagem levou um tiro, pois esse equipamento ele ejeta substância parecida com sangue. Observe essa foto que eu estou mostrando. Veja a saliência que a minha equipe localizou embaixo da roupa de Odete Roitman na altura em que ela teria levado o tiro, ou seja, na mesma região onde o sangue foi espalhado. Esse equipamento escondido por debaixo da vestimenta de Odete Roitman, após acionado, faria que o sangue fosse ejetado na parte da frente e também na parte das costas de Odete Roitman, para que o sangue fosse espalhado ao mesmo tempo, dando a impressão que a pessoa levou realmente um tiro. Deixa eu te explicar melhor. Para simular tiros com efeito de sangue, as produções de filmes e novelas usam um equipamento chamado squibs, que é, na realidade, um pequenino dispositivo de explosão controlada. Bom, esse dispositivo, o squib, ele contém uma bolsa de sangue artificial que ela é rompida para simular um jato de sangue forte no momento do disparo, usando um gatilho elétrico ou sem fio para esse acionamento. Veja um exemplo de instalação de squib em ator de um filme americano. O equipamento é colocado embaixo da roupa do ator, observe. Agora preste atenção no teste que eles realizaram. Veja agora o squib sendo montado.
Mais um teste para você ver como esse equipamento funciona, pois eu acredito que esse equipamento, o Squibs, foi usado no remake de Vale Tudo. Agora que você já teve muita informação, siga o meu raciocínio, por favor. O cúmplice de Odete Roitman, primeiro ele deu o tiro na parede, sem a Odete. Aí, Odete Roitman se posiciona na posição do disparo que ele fez já realizado. E aí o cúmplice dela foi quem acionou o dispositivo, que acionou o Squibs. E aí, esse mecanismo fez o quê? Ejetou o sangue que foi jogado tanto na parte da frente como na parte das costas de Odete Roitman. Ou seja, foi usado o Squib nesse momento da cena. Após levar o suposto tiro, Odete foi para trás. Por que ela foi para trás? Para encostar suas costas sujas de sangue na parede. E aí, ela vai fazendo o movimento de cair devagarinho, ficando, ela queria, a autora orientou, que ela queria um rastro de sangue na parede desenhada até o chão. Gente, para mim, foi assim que aconteceu toda essa simulação da morte de Odete Roitman. Olha, pessoal, tem um detalhe que é matador, que veio aqui, ó, da minha mente, que é de escritor de histórias policiais. Nesse momento, onde Odete Roitman senta no chão fingindo que está morta, para mim, ela teria tomado um comprimido muito forte. Eu acho que isso que vai acontecer na novela. Então ela tomaria, naquele momento, um comprimido muito forte, tipo sossega-leão. E assim, em poucos segundos, ela ficaria inconsciente por muitas horas. Então ela teria consultado um médico antes para fazer isso. Então, tudo isso teria sido muito bem calculado pela vilã ao arquitetar a falsa morte. Espera um pouquinho, você está conseguindo entender toda a minha linha de raciocínio? Você está entendendo como essa trama toda teria sido produzida para que ninguém desconfiasse que era, na verdade, uma simulação da morte da vilã? Deixa eu continuar com a minha explanação. Esse cúmplice, ou uma mulher ou um homem, a gente não sabe quem é, que teria ajudado Odete Roitman a tomar o comprimido sossega-leão. E aí o que fez o cúmplice? Ele deixa o quarto levando a arma de fogo, que é uma pistola, como eu já expliquei. Ele leva também um copo de água que Odete tomou o remédio, sossega-leão, para ela ficar completamente apagada por horas. E também ele pegou a cápsula que foi ejetada da arma de fogo quando ele fez o disparo simulando, e aí ele arrecadou tudo isso e sumiu do quarto. Olha, entenda uma coisa, após o barulho do tiro, é claro que iria demorar alguns minutos para a primeira pessoa do hotel, depois que ouviu esse disparo, alguém acionou a portaria e algum segurança entrasse no quarto de Odete e ele iria ver o quê? Ele ia ver Odete caída no chão, toda ensanguentada, e é óbvio que a conclusão que a pessoa teria é que ela estava morta. É óbvio que a cena é de uma pessoa morta. Lembre-se que, em razão do remédio forte que Odete teria tomado, ela estava imóvel e com a respiração muito baixinha, que não daria para perceber que ela estava somente desacordada. Agora, vou voltar no outro disparo da arma de fogo que atingiu a parede. A minha teoria é a seguinte, vamos ver se você concorda. Uma das 5 pessoas que no dia da suposta morte, que entrou no quarto, essas 5 pessoas, 4 delas, a Manuela Dias fez questão de mostrar que elas estavam armadas. E aí, uma dessas pessoas teria chegado a puxar a sua arma de fogo para Odete Roitman, que, não acreditando que a pessoa tivesse coragem de atirar, falou o que você vai rever nas imagens agora. Pra que essa barbárie? Vamos conversar. Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman. Deixa eu te falar um negócio, essa cena que foi mostrada na novela, para mim, é a pessoa que esteve no quarto e realmente não teve coragem de matar Odete Roitman. E aí, ela acabou não tendo coragem e ela mirou o quê? Mirou o seu tiro do lado esquerdo como desabafo da raiva. E em seguida, essa pessoa foi embora do quarto chateada. Gente, esse fato
teria acontecido antes do horário do plano de Odete simular a própria morte. Foi uma coincidência. Por isso que na parede do quarto é possível ver 2 disparos, mas que foram disparados por armas diferentes e por pessoas distintas. O que você achou dessa conclusão, hein? Você acha que é factível ou não? Olha, a última conclusão em relação ao tiro é muito importante. Tem muitos sites que estão dizendo que o tiro foi dado por um revólver, e isso não é verdade. Eu vou colocar agora o som. Logo depois do tiro, a gente aumentou o som e você vai ouvir um barulhinho de um tilintar. Pim, 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 pim. Presta atenção. Sabe o que é esse barulhinho? É que foi usada uma pistola. Quando uma pistola ela é efetuado um disparo, a cápsula é ejetada da pistola. Então, como foi ejetada, ela cai no chão e ela faz esse barulhinho. Portanto, a conclusão técnica, que a maioria dos sites erraram, estão dizendo que é um revólver, não foi revólver não, foi utilizado uma pistola. Mas eu quero continuar com o relato que talvez a autora do remake vai colocar no último capítulo, hein? O delegado do caso deve ter demorado pelo menos 1 hora para chegar no quarto do hotel, lá no Copacabana Palace. E como eu já disse anteriormente, Odete Reutemann estava inconsciente em razão da dose cavalar de sonífero que ela teria tomado sossega-leão. O delegado, quando entra no quarto, na companhia de um detetive, encontra a cena de Odete Reutemann no chão ensanguentada. E é claro que ele deve ter percebido, olha, essa mulher está morta. Veja que a arma do suposto crime não foi localizada. Já acharam a arma? Ainda não. Os policiais enxergaram os 2 disparos na parede também. São 2 tiros. Esse aqui parece que atravessou o corpo e cravou na parede. E aí? O que me chamou muito a atenção é numa fala seguinte do delegado que estava lá no quarto. O bom disso aqui é que a gente tem que agilizar. Até o secretário tá me ligando. Ficou claro que Odete Reutemann tinha influência com policiais. O delegado fala até do policial Peçanha, que também conhecia Odete Reutemann. Essa Odete Reutemann. Sabe quem era doido por ela? Peçanha. Lembra do Peçanha? Como não? Inesquecível Peçanha. E o policial do caso termina a cena, onde mostra que ele agilizou tudo conforme orientação de quem? Do secretário de Segurança Pública. E essa cena termina com Odete Reutemann num saco preto para ir ao carro cadavérico. O curioso, gente, dessa trama é que, como já disse, Odete Reutemann teria sido enterrada em caixão lacrado e assim ninguém teve acesso a ela morta. Mas eu sei que você está querendo me perguntar, mas Lordello, e a necrópsia? Como é que sairia a certidão de óbito de Odete Reutemann? Olha, eu pensei muito sobre isso também. Se toda essa minha teoria estiver correta, gente, essa seria a parte mais fácil para a autora Manuela Dias poder criar. Tenho aqui 2 sugestões para você avaliar. A primeira é que os policiais pagos por Odete Reutemann arrumaram o corpo de uma mulher mais ou menos da mesma idade, da mesma cor, e essa mulher foi morta com um tiro na barriga. O carro de cadáver que transportava Odete Reutemann nesse saco preto pode ter sido retirado, sabe aonde? No meio do caminho entre o hotel e também o IML, onde ia ser feita a necrópsia. E aí o legista recebe um corpo, ele acredita que aquele corpo é da Odete, porque quando você analisa o corpo, a pessoa não está preocupada quem é o nome. E aí ele emite o laudo necroscópico em nome de Odete Reutemann. Aí, com o caixão lacrado, a família iria fazer o velório e sepultar Odete Reutemann, onde todos acreditariam que ela realmente foi morta. Olha, já que chegamos até aqui, eu vou dar um pitaco em relação ao final do remake de Vale Tudo. Na versão original, me lembro bem, Marco Aurélio foge em um avião particular, dando uma banana para o Brasil. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é,
sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver foram já aprovados em concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Rodoviária Federal e muito mais, hein? Além dos cursos para você entrar para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. A cena final do remake de Manuela Dias pode ser que Odete Roitman, aproveitando a vida fora do Brasil, ao lado de um homem mais jovem, em dado momento, ela vai dar uma banana ao público brasileiro. Olha, pessoal, eu atendi a pedido de muitos seguidores e eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise da cena do crime da suposta morte de Odete Roitman. Olha, pode ser que o final do remake de Vale Tudo seja completamente diferente do que eu estou prevendo, de acordo com a cena do crime que eu acabei de analisar para você, e eu quero saber sua opinião daqui a pouco. Entenda que saiu na mídia que a autora gravou 10 finais diferentes da novela. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você que gosta ou estuda criminologia. Se o final da novela apontar que Odete Roitman realmente morreu no quarto do Hotel Copacabana, gente, a produção errou. E errou feio nas imagens produzidas da morte da vilã, pois eu te provei que ela jamais morreria daquele jeito. Eu mostrei exaustivamente para você que me assiste que as provas deixadas na cena da suposta morte de Odete Roitman revelam que ela simulou a própria morte. Bom, se Manuela Dias resolveu usar o final do remake com Odete morta, só tenho a lamentar os erros da produção da cena do crime do remake de Vale Tudo. Bom, agora eu quero muito saber a sua opinião, estou ansioso mesmo. Você concorda com as minhas deduções ou não? Você acha que Odete simulou a morte? Ou acredita que ela foi morta com um tiro na barriga sim? Olha, estou aguardando ansioso os seus comentários. E agora chegou a hora, pois eu quero pedir uma força para você e é muito fácil. Inscreva-se no canal Na Cena do Crime. Aproveita também e dá um like. Ativa o sininho de notificação e olha, compartilha esse vídeo do remake da novela Vale Tudo com as pessoas que você sabe que não perderam um capítulo do remake.